Paulo Ricardo Paulo. 2022, 2023, 2024, 2025. Estamos ingressando no 4º ano de violação dos direitos ou de direitos dos inativos, das pensionistas e dos sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. É um tempo muito longo sem solução. Nesse tempo, nós buscamos o caminho natural para solucionar conflitos, que foi a nossa busca ao poder judiciário. Infelizmente, o poder judiciário, poder que deveria fazer valer os nossos direitos previstos na legislação, ele preferiu optar, na sua esmagadora maioria de sentenças, pela versão do Poder Executivo. Recorremos ao Ministério Público, que também não nos trouxe solução. Estamos recorrendo ao Tribunal de Contas do Estado, que também até agora não nos trouxe solução. Ou seja, é uma luta que chega a soar até como absurda, porque nós estamos falando não apenas na violação de direitos, mas nós não podemos esquecer quem está tendo os direitos violados. São idosos, são idosas, são pessoas com comorbidades, são pessoas com sequelas gravíssimas. Ou seja, no universo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o grupo que está sofrendo essa violação de direitos é, em tese, o grupo mais fraco, o grupo que menos pode resistir a essa situação. É o grupo que menor capacidade tem de protestar. E é o grupo que deveria ter o maior respeito por parte de todos, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e das duas instituições. Nós compomos a parte que merece ser amparada, a parte que já fez o que tinha que fazer, que já cumpriu as missões que lhe foram atribuídas, a parte que sobreviveu e chegou à inatividade. Mas, infelizmente, apesar dessa realidade, eu sempre costumo deixar bem claro: não acreditem no que eu falo. Procurem verificar o que eu falo.
tirem as suas próprias conclusões. Mas nesse vídeo, especificamente, eu tenho absoluta certeza que todos que façam uma reflexão sobre o que eu disse vão concordar comigo. É exatamente isso que está acontecendo, repito, começando o 4º ano de sofrimento. Como resistir a isso? Quando notícias circulam pela rede e no noticiário que o governador, o chefe do Poder Executivo, não tem interesse em discutir o pagamento da GRAM para todos e tampouco discutir as recomposições salariais que estão a cada dia fazendo os nossos proventos e pensões valerem cada vez menos e também com relação ao vencimento dos ativos. A cada dia os ativos estão ganhando menos, apesar de receberem a grana. Mesmo recebendo a grana, eles estão ganhando cada dia menos. Como também a vida nos ensina que um problema que não é resolvido, a tendência dele é se agravar. Quando um problema surge e ele não é logo resolvido, ele começa a crescer. E nós hoje já sabemos que no tocante aos inativos, nós temos uma série diferente de inativos. Os antigos inativos, os novos inativos, os futuros inativos. E aí eu volto lá nos vídeos iniciais quando eu disse: estão destruindo o nosso sistema remuneratório. Se nós não fizermos nada, a destruição será cada vez maior. Imaginem quando passarem para a inatividade aqueles que não recebem triênio. Sim, o problema só está crescendo. Está atingindo hoje um grupo e no futuro atingirá os outros grupos que hoje acham que estão num mar de tranquilidade. E não estão. Porque a opção para não enfrentar esses problemas no futuro é terrível. A opção é morrer antes. A opção para não chegar aos 70, aos 80 anos com sérios problemas de remuneração é morrer antes. Porque se os atuais ativos chegarem aos 70, aos 80 anos, esse problema remuneratório de hoje será de tamanho muito maior. Então, não custa também lembrar aquela frase popular: prevenir é melhor do que remediar. E para evitar esse futuro catastrófico que já se vislumbra no horizonte, é preciso fazer algo agora. E é preciso fazer como instituição. É preciso fazer com amor corporativo. É preciso fazer com empatia, com todos, com aqueles que estão na ativa,
com os inativos, com as pensionistas, com os sequelados. É preciso que isso aconteça o mais rapidamente possível. Particularmente, não acredito que isso aconteça tão cedo. É uma característica do ser humano se acomodar quando ele está vivendo uma situação confortável. Ele vive o presente como se não existisse o futuro. Mas volto a dizer, a opção para não vivenciar esse futuro terrível é morrer. E ninguém quer isso. Todo mundo quer fazer 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade. Isso é o anseio de todos. Ainda mais se puder ser com saúde. Mas para cuidar da saúde, você tem que ter recursos financeiros. E hoje nós já temos companheiros que não estão conseguindo cuidar da sua saúde como deveriam pela falta de recursos financeiros. Por derradeiro, eu convido aos ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que toda vez que receberem aí nos grupos de Zap ou tiverem acesso no noticiário de um governador falando sobre previdência, assistam, leiam o artigo. Talvez isso faça despertar em cada um dos senhores e das senhoras o que os espera no futuro, diante das colocações que eles fazem hoje. E o problema sempre somos nós. Os servidores públicos do Poder Executivo e os militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares. Nós somos o problema previdenciário dos estados, como os militares federais são o problema previdenciário do governo federal. Eles e, coitados, os aposentados do INSS, que recebem aposentadorias extremamente diminutas. Então, nós integramos essa parte do problema do governo federal, dos governos federais, porque isso já é falado há muito tempo. E nos estados, somos nós. Se estão falando isso em 2025 e não há nenhuma solução, imaginem o que estarão falando em 2035. Porque a expectativa de vida do brasileiro, ela continua aumentando. Então, se ela é uma hoje, em 2035, ela será muito maior. Aí, aumenta o tempo de serviço. Aí, dá reajuste diferenciado para os ativos, como já está sendo feito aqui no estado do Rio de Janeiro. A tendência disso, se nós não conseguirmos dar um basta, é só piorar. Infelizmente, senhores e senhoras do serviço ativo, aqueles que agora estão entrando na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militar, ou que têm pouco tempo na carreira,
talvez gozem alguns anos de inatividade. Porque o tempo de serviço será tão esticado que quando você passar para a inatividade, você já será um senhor ou uma senhora repleto de comorbidades. Torço, elevo o meu pensamento a Deus para que não seja assim, para que eu esteja absolutamente errado. Mas se o presente está sendo muito cruel com os inativos, com as pensionistas e com os sequelados, a tendência, na minha opinião, é que o futuro será muito mais cruel para os atuais ativos das duas instituições militares. Juntos somos fortes desde 2007.